Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue entre nós, continue especialmente em nossos corações. É uma alegria nos reunirmos mais uma vez nessa casa, dando continuidade aos nossos estudos, às nossas palestras, e é sempre bom nós começarmos a semana, uma segunda-feira, ouvindo, estudando e refletindo sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre temas do Evangelho de um modo geral. Nós estamos nas segundas-feiras estudando sequencialmente os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós teremos a palestra do nosso amigo, nosso irmão Carlos Gomes, que vai falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Na semana passada, no capítulo 11, nós falamos sobre amar o próximo como a si mesmo. A lição mais difícil fica para o Carlos Gomes, Amai os vossos inimigos. Então nós vamos iniciar elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade da vida, por termos saúde, por termos família, por termos amigos, por termos tantas dádivas que às vezes nem percebemos e não valorizamos. Nós te agradecemos, Senhor, o sol que aquece os nossos dias, o ar que respiramos, a água que mata e sacia a nossa sede. Agradecemos por termos alimento à mesa, por termos onde dormir. Agradecemos por tantas dádivas que nos são dadas gratuitamente, estão à nossa disposição, na sua criação, na natureza. Agradecemos em particular por termos oportunidade de conhecer, de estudar o Espiritismo, esta doutrina consoladora que tanto nos auxilia a compreender a nossa existência terrena, o motivo de estarmos aqui, qual é o nosso objetivo nesta existência, compreendermos as dificuldades pelas quais todos nós passamos, enfim, Senhor, compreendermos a grandiosidade da vida. Nós pedimos que nos abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando de casa, dos seus lares, pelo canal do YouTube, todos aqueles que estão aqui no Salão do Nefa presencialmente, que possam receber os fluidos benéficos emanados pela espiritualidade, que nos reequilibram, que nos dão novas energias, que nos dão novo ânimo para continuar a nossa jornada e a nossa caminhada terrena. Abençoe nosso irmão Carlos, que ele possa nos trazer os ensinamentos e as lições de que todos nós precisamos e que especialmente possamos nos esforçar para aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que nós já sabemos. Muito obrigado, Senhor, graças a Deus. Boa noite. Sempre bom estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos Jesus, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente. O que nos traz aqui é ouvirmos Jesus através do Evangelho. E aqui nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo a interpretação espírita. E este livro, que é o terceiro livro organizado por Allan Kardec, ele é bastante interessante porque Kardec, como professor, como pedagogo,
ele tanto nos facilita o entendimento da Bíblia, né, do Novo Testamento, quanto ele vai numa sequência lógica em cada capítulo. Por isso que a primeira vez é importante ler na sequência, porque um capítulo nos prepara para o seguinte. Então, como o Luiz falou, semana passada ele falou sobre o capítulo que é o coração desse livro, que é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, mas ele tem todo um tratado sobre o amor, né? E se nós aprendemos e entendemos o que é o amor no capítulo 11, nós estamos preparados para ler o 12, que pede um pouco mais, que amemos os nossos ex-amigos que se tornaram nossos inimigos, né? Então a nossa abordagem hoje vai ser em cima disso. Então eu trago aqui 2 questionamentos para que até o final a gente possa ter clareado um pouco mais essas palavras de Jesus. Por que precisamos amar os inimigos e como fazê-lo, né? Espero que na nossa reflexão nós possamos chegar a essa resposta. Eu quero começar com uma história, a história de Julinda. Julinda, casada com Roberto, filha de Angélica e de Juvencio. Juvencio, desencarnado, e os outros 3 encarnados. Ela, jovem, 25 anos, casada com Roberto, menos de 30 anos, e como um casal, né, recém-casados, o sonho de Roberto era ser pai. E quando ele tocava no assunto com sua esposa Julinda, ela não aceitava de jeito algum, né? Começava ali uma discussão, ela dizia que era muito jovem para isso, não queria deformar o seu corpo, não queria amarras com crianças, queria aproveitar a vida, já que eles tinham condições de viajar, de ter os prazeres que a vida pode nos oferecer. E quanto mais ele insistia que seria bom filho para o casal, para a alegria do lar, mais ela ficava irritada e acabava desequilibrando o casal, né? E a discussão ia longe. E quando nós dormimos, todos nós temos uma ligação do espírito com o corpo que se chama perispírito. É um laço que liga o espírito à matéria. Esse laço ele pode se expandir e quando dormimos isso é possível, né? Nós expandimos esse perispírito e nos encontramos em espírito envolto nesses fluidos do perispírito no lado espiritual, né? Enxergando com os olhos do espírito. E o casal ao dormir, já na madrugada, isso foi feito, nós chamamos isso de desdobramento. O casal foi desdobrado do corpo, expandindo esse perispírito e se encontraram na espiritualidade com uma entidade, chamamos de benfeitora, né, que é uma entidade de nível superior, né, vibracionalmente, e eles apresentam um espírito para aquele casal, que aquele espírito precisava reencarnar com os dois, em especial com ela. E o Espírito suplica a ela que o aceite, que nessa aceitação da vinda dele, ele a perdoaria e eles poderiam começar uma nova vida, mãe e filho, né? E ela continua não aceitando, né? Não quer ser mãe mesmo, e aí a entidade benfeitora diz a ela que ela tem dívidas com aquele espírito e que seria necessário, através da maternidade e do caminhar dos dois espíritos, sanar e dar fim a um processo que começou há muito tempo. O marido, né, fala que vai ajudá-la na criação do filho e ela não aceita, e quando ela acorda assustada, que teve um pesadelo. Então, a ser mãe para ela estava fora de cogitação. O tempo passa e ela engravida, né? Não conta ao marido e agenda um abortamento numa clínica que ela conhecia. Na véspera, né, do dia agendado, durante a noite, ela tem um sonho
onde um espírito grita, né, pelo amor de Deus, para ela não o matar, que ele precisa nascer novamente com ela, que ela dê essa chance a ele, né? E ela não, e o espírito aí ele já muda a sua vibração e diz a ela que se ela insistir nesse homicídio, que ele vai acabar com a vida dela, né? Que seria melhor ela aceitar, e ela acorda gritando, suando, chorando, assusta o marido que não entende, ela não conta detalhes, apenas diz que teve um pesadelo. No outro dia, ela acorda, diz que está indisposta, que vai ficar deitada, né? Ela já planejando que depois do aborto ela precisaria descansar, né? O marido vai trabalhar e ela vai à clínica. Mas ela vai nervosa que a cena do sonho não sai da mente dela, né? Vai repetindo, e ao deitar-se na maca, ela parece que ouve a voz dizendo, né? Se você me matar, né, eu vou desgraçar com a sua vida, né? E ela acabou realizando o aborto. Vai para casa, descansa, e durante a noite, né, nas noites que se seguiram, ela tinha pesadelos, vendo, né, um corpo deformado, né, se desagregando, um feto despedaçado, cheio de sangue, acorda gritando, e esse pesadelo vai por muito tempo. E, olhando da espiritualidade, aquele espírito continuou ligado a ela, a matriz uterina, e com os pensamentos dele de vingança, ele atua nos pensamentos dela, desequilibra tanto fisicamente, né, que ela vai ter problemas orgânicos, quanto psiquicamente, a ponto dela ser diagnosticada à época como PMD, né, psicótico maníaco depressivo, hoje já tem um outro nome, e ela foi internada num hospital psiquiátrico. E o autor nos conta que aí a mãe, Dona Angélica, né, claro que toda mãe quer o melhor dos seus filhos, né, a mãe e o marido não ficaram sabendo do aborto, começa as suas orações. E uma colega dela, que era espírita, diz a ela, peça nas suas orações para Bezerra de Menezes, né? E ela nem sabia quem era Bezerra de Menezes, mas na prece ela pediu a Jesus e disse, se esse tal de espírito Bezerra de Menezes puder ajudar, né, for permitido, que o faça, né? E Bezerra de Menezes recebe essa oração, né? E vai até, né, o hospital onde se encontra, né, a Julinda internada, e lá encontra um obsessor, né, que é um espírito que vai querer vingança e fica ao lado, né, daquele que ele quer se vingar. Estava ali um obsessor, né, Eovídio, amando desse chamado Ricardo, que era o filho que não nasceu, que se tornou o obsessor dela, e ele fala inclusive do que ele via ali no lado espiritual daquele hospital, além do paciente, né, os obsessores, né, aumentando mais a dor, o desequilíbrio por vingança, não é? E o que Bezerra de Menezes vai fazer? No lado espiritual também tem trabalhos mediúnicos. Então, num desdobramento, em uma dessas noites, ele faz com que seja levado para um trabalho mediúnico, né, a Julinda, que estava internada, o Roberto, Dona Angélica, Juvencio, que já estava do lado de lá desencarnado, e o obsessor, Ricardo, né? E o Ricardo chega ali falando que é vítima, que ele queria nascer e ela não deixou, né? E toda aquela situação. E Bezerra, né, com toda aquela amorosidade, né, do espírito superior, diz a ele que ninguém é vítima, se há vítimas, somos vítimas de nós mesmos, né, que temos passados a resolver. E ele faz uma regressão, né, naquele espírito. E aí nós vamos ter, lá no século XVIII, 1722, nós vamos encontrar numa fazenda, né, um grupo numa noite se preparando para ir às bandeiras, né, à procura de ouro. E o fazendeiro, o senhor Antônio José, né, faz com que um casal de escravos, né, Manuel e Joana, vá com eles, né, se preparem para ir com eles no outro dia, pela manhã. O casal tem 3 filhos pequenos, né, são jovens, e o escravo Manuel
vai solicitar a ele que a esposa não vá para ficar com os filhos, né, para eles não ficarem órfãos de pai e mãe, e que ele trabalharia dobrado para compensar a esposa que não iria. Não é? E o fazendeiro Antônio José não gostou desse pedido, já que era um escravo que estava fazendo, se irritou e mandou colocar o escravo no tronco, né, receber umas chibatadas, e a esposa foi pedir pelo marido, né, para o fazendeiro, que, como jovem, ele queria que ela fosse, né, para que ele pudesse usá-la, né, como moça, jovem que era e bonita. E nesse momento que ela estava pedindo, ele também queria aproveitar-se dela, mas a esposa dele, Maria Joaquina, chega na hora e impede que isso aconteça, né? O marido fica no tronco, estava frio, uma chuva fina, quando chega pela manhã, ela vai lá retirar o marido e ele está morto. Não é? Durante a semana, a dor foi tão grande que ela enlouqueceu. Né? E ao enlouquecer, Maria Joaquina, esposa do fazendeiro, a acolhe para cuidar dela. Então, esse é o passado dos nossos personagens. 150 anos depois, eles voltam. Joana, que era escrava, volta como mãe de Lavínia, que agora é a Maria Joaquina. Então, Maria Joaquina a acolheu e agora, em agradecimento, ela vem como mãe e dá a vida a ela. Ela era casada com Alfredo, que era o escravo, né, que morreu no tronco, que veio irmão do fazendeiro, Antônio José. Só que Antônio José, né, que era o fazendeiro, quando ele viu a esposa do irmão, reconheceu, né, instintivamente que era a ex-esposa dele e se apaixonou por ela. De maneira que ele armou uma caçada com o irmão, num tiro que pareceu acidental, ele mata o irmão, e na época a mulher tinha que casar com o cunhado, ela se casa novamente com Antônio José, e claro que ela não gosta dele, a sogra muito menos, né? E num dia que ele bebe, ele acaba confessando o crime, e ela, né, revoltada com isso, o asfixia com o travesseiro e o mata. 100 anos depois, isso é história real, século XX, estamos agora, Julinda é a Maria Joaquina, Dona Angélica, tá, é a Joana, que é a mãe dela, e o fazendeiro é o filho que quer nascer. Né? Então tem todo um encontro. Bezerra, né, com toda a sua amorosidade, com toda, né, a sua superioridade, consegue convencê-la a ser mãe não só do fazendeiro, como do escravo também, que agora precisa voltar. Né? E o Ricardo também ali, ele até chama a atenção do espírito, que ele queria voltar para perdoar ou para infernizar a vida dela, de alguma forma como vingança. Né? Então, conseguem programar essa volta. Nisso a gente aprende o quê? A importância do perdão para a nossa convivência e amar os inimigos de outrora. Né? Por que perdoar e por que amar os inimigos? Porque isso vai para outras encarnações. Né? E por que é um inimigo? Algo aconteceu, né? Por isso que eu falei no início que o inimigo geralmente é um ex-amigo, que houve uma inimizade, essa situação pode não existir mais, mas a mágoa, o ressentimento nós vamos levando, e isso é do espírito, né? Não morre com o corpo. Então, muitas vezes você vê uma pessoa instintivamente, inconscientemente, não consegue, né, se afinizar com ela, geralmente está na família, porque não resolveu coisas do passado. E aí nós vamos também pensar por que Jesus falou isso aqui, ó. Reconciliai depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Né? Então não vamos sair dessa vida com mágoa das pessoas, né? Vamos pensar quem precisamos perdoar, né? E não precisa, não encontro mais a pessoa, mas ela continua comigo.
Porque o problema entre mim e ela é o ressentimento, é a mágoa, é o não perdão. Não é? Então é isso que precisamos resolver entre nós, aqui encarnados, agora nessa existência, nem falando de outros. Né? Alguma pessoa precisamos perdoar, tirar a mágoa e pedir perdão. Antes, né, que não, né, enquanto estamos caminhando com Ele. Por quê? Não sairemos do planeta Terra enquanto não resolvermos as nossas questões. É isso que ele está dizendo. De maneira nenhuma sairás dali, do planeta, enquanto não pagares o último feitio. O que é isso? Né? Não é dinheiro, é algo que estamos devendo à própria espiritualidade e a nós mesmos. Porque o que fazemos para o outro, fazemos para nós mesmos. É uma infração à lei da harmonia que precisamos obedecer. Desequilibramos, desarmonizamos, e nós que precisamos resolver isso, aqui dentro. Né? Então, nas preces, no pensamento, quebrar essa adversidade. E ele também diz, ó, amai os vossos inimigos é o quê? Agora o como. Amar não é ficar de beijinho, abraço e levar para casa. É fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Não é pensamento e ação. Né? Então amar é no sentido de não querer mal para ele, é o querer bem. E começa como? Não é que isso seja fácil, não é que isso eu já esteja fazendo, mas é o que é para fazer. E como nos fortalecermos para isso? Oração. O Espiritismo nos ensina, e nesse livro também, o penúltimo e último capítulo vão falar sobre o poder da prece, da oração, que não são palavras mágicas, né? Mas aquilo que sai do coração em forma de energia, capta uma energia maior e vai aonde direcionarmos. Então, na prece, pedir a Jesus por essa pessoa. Né? Porque, gostando ou não, é minha irmã, é meu irmão. E precisamos nos acostumar com isso se quisermos evoluir espiritualmente. Porque assim é, e por isso Jesus veio nos falar que é assim, e por isso estamos aqui para ouvir mais uma vez e tentar nos convencermos, né? Nos conscientizarmos disso para agirmos. Porque se não estamos fazendo, é porque ainda não estamos aceitando, acreditando e nos conscientizando disso. Para isso existe a religião, para nos religar a algo maior do que essa vida de animal, comer, beber, dormir, reproduzir, que existe e a gente acha que é feliz assim. Aí, ó, como viver bem, né? Tantas pessoas procurando a felicidade, está aí a regra. Amar os inimigos, mas aí você pode estar pensando, mas eu não tenho nenhum inimigo. Pode ser que nessa não. Mas olha o caso da Julinda, não se esqueçam desse caso. Né? Nossa história não começa no berço. Né? Todos que são simpatizantes ou espíritas sabemos que nós não estamos aqui pela primeira vez. E se hoje ainda não somos tão bons como gostaríamos, para trás fomos pior. Tenho certeza disso. Né? Então, para trás ficou alguém que eu preciso me reajustar. Ou ele veio comigo ou não. E assim como o Ricardo, olha o que ele pensava, né, dele não ter podido nascer sobre a sua futura mãe. E o que os que ficaram para trás pensam de nós? Que nós já melhoramos? Não. Ele acha que nós somos aqueles, né, que fizemos o que fizemos com eles lá. E como eu não sei quem veio e quem não veio, vamos fazer o bem para todo mundo. Por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? De mim mesmo, das maldades que ainda existem aqui em mim. Né? Porque aquele malvado de outras vidas, do século XVII, XVI, o que seja,
Está aqui, sou eu, é o espírito. A gente muda de corpo, mas é o mesmo espírito. Isso aí que as pessoas não entendem de reencarnação. Eu não sou outra pessoa. Eu sou com todos os defeitos que eu exercitei lá atrás, agora querendo reformar. Por isso que nós temos a reforma íntima aqui nas quartas-feiras. Eu preciso me conscientizar que o normal, ou o que é ser humano, é ser bom. Quem não é, é desumano. Está faltando alguma coisa. Para isso que existe reencarnação. Não é? Então, auxiliar sem esperar coisa alguma, é outro aprendizado. E ninguém faz favor para ninguém. Somos devedores uns dos outros, né? E temos o dever de auxiliar o outro. Aqui também no capítulo 17 fala sobre isso, o dever. Dever de auxiliar o que está precisando de auxílio. Né? E se não estamos fazendo isso, é porque tem 3 monstros me impedindo de fazê-lo. Orgulho, vaidade e egoísmo. É contra esses 3 monstros que precisamos lutar. Né? Isso não sou eu que estou falando, é o que nós aprendemos no Espiritismo e com Jesus. E aí nesse capítulo vai dizer, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é o mais sublime desse princípio. Né? E se conseguirmos isso, nós combatemos o egoísmo e o orgulho. E o orgulho e o egoísmo são as 2 maiores chagas da humanidade. A pandemia que precisamos lutar contra é a doença do egoísmo e do orgulho. Né? E a vacina é o amor. Agora, Kardec também vai nos explicar que quando se tem um adversário, uma pessoa que nós não combinamos muito bem, que ele está chamando de inimigo, claro que nós não vamos sentir por ela o que sentimos por um amigo. Né? Se eu estou aqui, estou vendo as pessoas entrarem, entra um amigo, né? Isso me ilumina, meus olhos brilham, eu fico satisfeito de um amigo vir aqui em nossa casa. Se entra um inimigo, o sentimento, o olhar não vai ser o mesmo. Porque isso é do humano que ainda está no mundo inferior como o nosso. Não deveria, mas nós sentimos isso. Né? E por quê? Isso tem até uma explicação física. Porque o que eu penso, esse pensamento, ele me envolve de forma de vibração. Né? Pensamento é vibração. Então aqui todos nós temos como se fosse uma bolha à nossa volta e que aqui vibra tudo que eu penso e sinto. Né? Então aqui tem o que eu sou. Tanto é que alguns espíritos na espiritualidade conseguem enxergar, né, o que eu estou pensando e o que eu estou planejando fazer. E cada um tem. Né? E nem sempre estamos vibrando na mesma sintonia do outro. Então, quando as pessoas falam, né, meu santo não bateu com o outro, né, tem essa expressão. Não é assim que fala. Né? Mais bonito falar assim, o meu campo vibratório não está compatível com o campo vibratório do outro. Né? Porque realmente é isso que está acontecendo. Coitado do santo. Né? A gente cria umas coisas porque realmente é assim. Então, ele está falando, há uma assimilação ou uma repulsão de fluidos, né? Ou de uma energia, de um campo vibratório mesmo que está aqui em volta. E todos nós temos que ajustar o nosso campo vibratório ao diapasão divino para sermos uma orquestra e tocarmos a melodia do amor, que é para isso que nascemos. Olha lá, a partir do pensamento e também do sentimento, por isso que a diferença de sensações ao contato com pessoas, até desconhecidas. Né? Então, ambientes, a gente percebe isso. E não precisa ser médium para isso, basta estar vivo. Ou desencarnado também, desencarnado também percebe. Então, de novo, o que é amar o inimigo? É não guardar ódio, rancor ou desejo de vingança. Isso é aprendizado. Né? Porque geralmente a nossa justiça
é sinônimo de vingança, né? Você tem tá trabalhando, foi mandado embora, né? Você fica com raiva do patrão e fala o quê? Tomara que essa empresa vá à falência, né? Isso seria uma justiça ou uma vingança? Né? Então, a gente vê isso muito, né, na televisão, né? As pessoas gritando por justiça, mas quer que o outro sofra, que o outro morra, que seja linchado, que pegue prisão perpétua, pena de morte. Esse é o pensamento do nosso mundo. Pode não ser o meu, pode não ser o seu, mas na maioria dos habitantes, quase 8 bilhões de pessoas do nosso planeta, ainda pensam ou pensamos assim. Pagar o mal com o mal, Né? E, infelizmente, aprendemos isso muitas vezes na própria família. Né? Quando o seu filhinho ou netinho apanha na escola, o que você fala para ele? Faça uma oração para o menino que te bateu, não é assim? Deveria ser, né? Mas não, eu vou te ensinar como é que você revida os golpes no jardim de infância. Porque você tem que ser homem. E aí a gente aprende a ser homem, né? Aí primeiro taca a pedra, depois chega no míssil. Vai crescendo. Então nós alimentamos a maldade e acha que está tudo bem. Tudo certo, é assim mesmo, né? Combate-se o mal com o mal, a agressividade, né? Eu tenho que ser mais agressivo para mostrar que eu sou mais forte. E a gente quer um mundo de paz, de harmonia, de regeneração. Mas qual é a minha contribuição nesse mundo? Vir aqui, ouvir sobre Jesus, ler o Evangelho, estudar, acha tudo lindo. Mas o que eu já estou praticando? Uma coisa, pensa, para contribuir com o mundo. E às vezes é uma coisa simples, né? Não reproduzir nas redes sociais uma agressão contra uma pessoa que você não gosta, um político, um artista, ou quem quer que seja. E às vezes o dedinho faz isso, não faz? Coisas simples que a gente pode começar a mudar enquanto estamos encarnados, reconciliando com o inimigo, que às vezes a gente faz o inimigo do político e nem conhece, nunca, né, teve frente a frente com ele, ou um artista de televisão, alguém importante. Né? Eu não gosto do fulano e começa a falar mal, mas você nem conhece. Então ele estimulou o meu pior e eu estou reproduzindo isso, querendo torcida. E é isso que virou o nosso país. Né? Esse extremismo de dois lados. Um lado é uma guerra mental. Para a guerra civil basta um passo. E como é que nós estamos contribuindo com isso? Né? Nós temos até um expoente da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco, sofrendo ataques por um ato que ele fez, por uma palavra, e todo o trabalho dele não valeu nada. Então, pessoas se tornando inimigas dele porque não concordaram com um gesto, com uma palavra, e são espíritas. Então, ser espírita não nos deixa imune desse mundo, dos pensamentos do mundo que nós mergulhamos. E está tudo normal. Ou então aquela frasezinha que adolescente gosta de falar, né? Todo mundo faz. O que a mãe responde? Você não é todo mundo. Está valendo até hoje. Não é só para criança, para adolescente, não. Para nós adultos. Todo mundo está contra tal pessoa. Então tá. Perdoar, né? Sem pensamento oculto e sem condições. Eu perdoo fulano desde que não tem isso no contrato. Eu perdoo porque eu preciso perdoar. Né? Se eu coloquei uma condição, eu já estou orgulho falando mais alto. Que ele não passe mais na minha calçada. Né? Coisas assim. E a gente acha tudo normal, porque todo mundo faz. Então, se o espírita não tem um comportamento diferente, se o cristão não tem um comportamento diferente, para que esse rótulo? Para mostrar para quem? Do outro lado, não vão perguntar qual foi a sua religião, ou sequer se você teve uma religião, mas as suas obras. Isso está em Mateus.
né? Jesus vem para ver quais foram as nossas obras do bem, obras do bem. Né? Tem uma história que conta que um monge budista estava fazendo, né, uma palestra como essa e levanta, né, um dos alunos, né, dos discípulos, e o esbofeteia na frente de todo mundo. Ele dá um passo para trás, abaixa a cabeça, olha serenamente para o rapaz e pergunta: é só isso que você tem a me dizer? O rapaz vai embora, não consegue dormir. No outro dia volta chorando, ajoelhando aos pés dele, pedindo perdão, que ele não poderia ter feito isso. E o monge responde a ele, ou pergunta a ele: perdoar do quê? Ah, do que eu fiz com você ontem e tal. Aquele rapaz que agrediu não está mais aqui, e o agredido também não. É outro dia. Então, o que precisamos aprender, eu tenho pensado muito sobre isso, separar a pessoa da ação. Né? Então, a ação não é a pessoa, ele está naquele momento assim. Na hora da raiva, você às vezes esbofeteia alguém, mas você não é um agressivo. Foi um momento. Né? Então, as pessoas estão de determinada forma e não são assim. Às vezes você vê uma pessoa gritando com a outra, nossa, aquela pessoa é agressiva. Ela não é, ela está. E o estar eu posso não estar daqui a pouco. Né? Eu sou fumante ou estou fumante? Se eu parar de fumar, eu deixo de estar fumante. Então a gente mistura as coisas, rotula as pessoas e não tira. Fulano não gosta de mim, fulano, né, me esbofeteou ontem. E não sai da cena. Então o monge estava ensinando isso, passou. É o que eu já falei aqui uma outra vez das crianças. A criança briga, chega chorando em casa, no outro dia está lá pedindo para brincar de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas se os pais tomarem as dores, vão brigar e nunca mais vão conversar. Olha o orgulho. Então é separar a cena. Nessa cena de hoje aconteceu isso. Podemos perdoar mais adultos, podemos conversar, principalmente quem convive numa mesma casa. Está faltando hoje o diálogo, né? Qualquer coisinha sai de casa, qualquer coisinha, né, não quer mais conversar, sai do centro espírita por melindres, né? É o tal do melindre, que nada mais é do que o orgulho ferido. O orgulho foi atacado. Como é que você falou isso de mim ou para mim? E por que não falar? Né? O você falar é um problema seu. Eu aceitar é um problema meu. Então, como é que eu estou caminhando com os meus pensamentos, a minha aceitação, o meu autoconhecimento? Está aí Joana de Anjos com o livro, né? Autodescobrimento. Quem sou eu? E se eu sei quem sou eu, você pode falar o que quiser. Eu não sou isso que você está falando. Esse é o seu olhar. De como é que está o nosso olhar em relação às pessoas. Então, nós já estamos todos aqui grandinhos para fazermos essa autoavaliação. A gente não sabe que horas que vão nos chamar para a gente deixar esse corpo. E como vamos ser lembrados? Qual é o legado que eu estou deixando para a família, para a sociedade, para o grupo que eu faço parte? Então, retribuir o mal com o bem, mas sem humilhar também. Né? Aquela coisa assim do narizinho, não, eu te perdoo. Como assim, né? Você é cisco. Não, é perdoar mesmo, de coração. Você errou comigo, porque eu também poderia ter errado com você. Né? Todas as pessoas que cometem algum delito, ela cometeu na minha frente, porque eu também poderia ter feito. Todos nós somos capazes de matar, somos capazes de fazer o que aqueles que estão presos fazem. A questão é que ele não segurou, a gente não segura. Chico Xavier falou sobre isso. Né? Então, temos que avaliar o que precisa ser melhorado em nós. E se
Se alguém está precisando de um modelo, temos um modelo. Jesus, o único ser perfeito que não errou. Todos os demais tentaram acertar. Recado para o espírita. Por isso que eu comecei com aquela história que está no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É uma história que realmente aconteceu, ela se desenrola, ela é muito maior, mas para o espírito aprender, né, se ainda não aprendeu, que existe um passado, eu estou passando pelo presente e me preparando para um futuro. São as reencarnações. Vamos pisar nesse planeta muitas vezes ainda. E geralmente nos reencontramos com as mesmas pessoas que precisamos nos reajustar. E essas pessoas estão na nossa família. Né? Tem 2 tipos de pessoas na nossa família, já falei aqui outro dia. Aquelas que eu amo, que eu aprendi a amar em outra existência, é só continuar, que é fácil. E as que eu preciso amar. Por isso que ela veio. Porque só existe o amor. O resto são caminhos para se chegar nele. Então tá aí, ó. As maldades da vida fazem parte das provas, né? Provas e expiações. Aí entra a convivência também, né? Às vezes a gente ouve falar no meio espírita, um casal, em que um fala assim, eu vou suportar essa pessoa até o fim da vida para não voltar com ela na outra. Né? Então esse suportar, né, que seria ser tolerante à diferença do outro, é um exercício, ou foi nos dado como obrigação, que nós chamamos de expiação. A hora que acabar a existência, né, aí quando um enterra o outro, fala, agora eu estou livre. Né? Aí vem o mentor e fala assim, você está livre da expiação, na próxima vai começar a provação. Né? Porque se você foi tão tolerante com essa pessoa, agora você vai provar que é uma pessoa tolerante. Começa de novo. Né? Então, expiação é aquilo que eu preciso fazer, é minha obrigação, está no planejamento. Provação, eu preciso provar que já conquistei essa virtude. E é sempre na convivência. Né? Não é o outro que nos atrapalha? Não tem um pensador que falou isso? Só que se o outro está do outro lado do espelho. Né? Elevar-se diante do inimigo, aquilo que eu estava falando, né? Como é que você vai ensinar a criança a ser maior que o inimigo? Né? Tacando pedra em quem lhe bateu, chamando os coleguinhas maiores para bater nele, para ter mais força, né? Ou com o perdão, não fazendo igual, você se mostra maior moralmente. A questão é essa, a gente se iguala ou se inferioriza em relação à agressão do outro. Ele me fez, então eu vou fazer pior. Aí você ficou pior do que ele. Não é? E quem é que já agradeceu uma injúria, uma agressão? É isso que os espíritos pedem para a gente. Né? Parece que um dia empurraram, acho que foi o Divaldo, né? Empurraram ele na rua, aí o mentor chegou e falou, agradeça. Temos que ter esse hábito. Né? Agradecer porque foi ele que me empurrou e não eu que o empurrei. Chico falava isso, né? É melhor eu ser passado para trás do que eu passar alguém para trás. Porque eu estou tranquilo. O outro, um dia vai ter que ajustar essas contas. Né? Então, o mal que o outro me faz, ele não me faz se eu não quiser. Ele faz porque ele está ainda vibrando no mal. Né? Se eu me vingar, estamos na mesma vibração. Se eu perdoar, eu me elevei. Né? E agradecer, porque a oportunidade de treinarmos paciência, né, com a diferença do outro, e não é fácil, né, porque é todo dia, quando convive na mesma casa, e a resignação, que não é acomodação, é aceitar, né, porque faz parte do meu histórico, né, mas lutar também de forma a caminhar. Né?
E isso só se resolve com o perdão. Existem até técnicas, né? Tem o Ho'oponopono, né? As pessoas estão criando técnicas aí para você ir falando sobre isso, né? Pensar na pessoa, eu te perdoo, eu te agradeço, coisas assim. Quem não quiser fazer a prece. E funciona, porque a palavra tem uma vibração de poder, né? Então eu perdoo, Senhor, eu perdoo aquele que aprontou comigo. Fala um tempo aquele, um dia você vai falar o nome, né? Porque a pessoa que está com raiva, né? A gente vê aí as ex falando o finado, né? Então um dia você vai falar o nome, aí você já está melhor. A gente cria, né? Situações para não aceitar a realidade. A gente foge da realidade. Então o que a gente veio fazer aqui nessa realidade dessa existência? Porque o tempo vai passar, já está passando. E o que a gente está fazendo de diferente nessa vida para nós? Imagine-se sentado no banquinho da praça do nosso lar, né, com seu mentor no outro banquinho, e só passando em revista a última existência. Ele só vai perguntar assim, e aí? Ele só pergunta isso. O resto você fala. É igual psicólogo, né? Você que tem que falar. O nosso psicólogo é o nosso mentor. Só que ele já conhece a história. Ele só quer que você verbalize. Né? Porque ao verbalizar, você escuta. Né? Depois de toda a história contada, aí ele entra. Como é que nós vamos resolver isso? Né? E tipo, dá uma proposta. Precisa esperar essa conversa ou já podemos ir resolvendo algumas coisinhas por aqui? Entende? Falando assim é fácil, né? Agora, o que nos auxilia? Virmos aqui todas as semanas, ouvirmos essa gravação várias vezes, para a gente se convencer que é assim. Né? A gente é espírita há tanto tempo, lê as obras espíritas, conhece as histórias dos outros. Como é que eu vou mudar a minha história? Porque eu sei que eu vou chegar lá do outro lado e vai ter uma pergunta. Como é que eu vou responder? Com argumentos, né? Não adianta justificativa furada, porque eles conhecem. Então, desde já, façamos essa conversa com a gente hoje antes de dormir, para perder o sono. Né? O que eu preciso mudar ao amanhecer? Né? Quem que eu vou incluir na minha prece de hoje à noite, que eu estou esquecendo de pedir por ele, mesmo que já tenha desencarnado. Quem não tiver ideia, do capítulo 28 também tem preces para os inimigos. Né? Pode começar lendo, em voz alta, até se convencer que não está sentindo mais a mágoa. É a mágoa que dá doença. Né? Tem a medicina psicossomática, mas a gente também não acredita. Acha tudo bobeira. Olha lá, para ser superior ao adversário, tem que ter uma alma maior do que a dele. E a maior alma é aquela que sabe perdoar. Olha lá, aquilo que eu falei. A maldade não é um estado permanente do homem. Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom nesse planeta. Né? Esse que está fazendo maldade, ele tem alguém que ama, né? Que o amou, que estimulou nele uma coisa boa. Isso a gente vê nas obras de André Luiz, aquele espírito que está fazendo maldades do outro lado, eles trazem a mãe dele. Né? E com o amor de mãe, ela o convence a mudar o comportamento. Tirar aquela mágoa que está no íntimo desse espírito. Né? Então, assim como a gente vê uma criança que não sabe andar ainda, não sabe falar ainda, mas a gente sabe que um dia ela vai falar direito, vai andar direito, vai pedalar uma bicicleta sem rodinha, assim Jesus nos olha. Né? Nós ainda estamos aprendendo a andar de bicicleta, a caminhar na vida, a conviver. E como a vida é eterna e infinita, um dia a gente vai ser melhor, mas podemos adiantar isso, estudando, se forçando a isso e não dando ouvido ao que as pessoas geralmente falam, né? Como o próprio gênero masculino, né? Você não vai fazer nada, esse rapaz te agrediu. Então é fomentada essa agressividade humana, principalmente masculina.
E até quando a gente vai alimentar isso em nós e nos nossos filhos? Olha lá, vingar matando o outro. Por isso tem gente que ainda fala até hoje no Brasil, a gente escuta. Devia ter pena de morte aqui. Olha o caso da Julinda. Ela matou o feto que ela não queria ter como filho. Matou o espírito. Ele conviveu com ela. Né? Então, a morte não existe, o Espiritismo já comprovou isso. Então, matar não resolve. Até melhora para o inimigo, porque ele vai ficar invisível e vai entrar na sua casa. Ele está na vantagem. Né? Então, não é matar, não é prejudicar, não é fazer sofrer, é aprender, é educar. Todos nós precisamos nos educarmos para sermos humanos. Ainda não somos. Por isso que fala, né? Ser humano. Um dia vamos ser humanos. Porque o humano faz bondade. Ser humano é bom aqui também, capítulo 17. Sede perfeitos é o nome do capítulo. Tem regras lá do homem de bem. Fácil de colocar em prática. Basta o querer. E todo dia. Para isso tem que vencer o orgulho. Né? E aí temos que lembrar de Jesus, que foi o homem perfeito e abaixou-se, lavando os pés dos discípulos num sinal de humildade. E o que João Batista disse também, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Quem nós deixamos crescer e nos diminuímos? Às vezes nem os filhos. Tem gente competindo com os filhos, né? Marido com a esposa, competindo o que vai ficar aqui. Na verdade, deveria competir quem é melhor espiritualmente, moralmente, quem faz mais boa ação por fazer e não para ganhar medalha, para ninguém saber. Né? Então, vingança não resolve, cuidado com o obsessor. Todos nós temos algum que vem cobrar um comportamento que já deveríamos estar praticando. Então, agradecer até pelos obsessores. Divaldo Franco, né, por 30 anos, teve alguém que o cobrava de uma dívida de muitos anos, encarnações atrás, e só com o amor ele conseguiu convencer o obsessor que ele conseguiria amar a mãe dele. Então, cuidado com nossas ações. Agora, por que existem obsessores? Muita gente pergunta, né? Espíritos maus. Por que existem homens maus, pensamentos maus no planeta? Porque às vezes eu não faço, mas eu gosto de ver alguém fazendo. Né? Eu não gosto de guerra, mas adoro um filme de guerra, adoro uma arma, adoro saber quem matou quem. Estou na guerra. É em pensamento que as coisas acontecem. Então vamos terminando dando solução, né? Para tudo, né? Todo problema tem uma solução. Antigamente, os pais, lá na Geena, né? No lugar onde se devotava o Baal, né? Deuses que ficavam irritados, eles davam as crianças em sacrifício, né? Para obter alguma coisa em troca. Hoje o sacrifício que é pedido é outro. Vamos sacrificar o ódio que está em nós ainda, de alguma forma, que sai em forma de raiva, sai numa expressão, né? Isso tudo, uma ira, isso tudo, uma cólera, tem outro capítulo aqui falando sobre isso também, são fragmentos do ódio que ainda existem em mim. E eu tenho que aceitar isso. Eu não sou perfeito. Né? Parar com isso, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Não resolveu nada. Não faz, mas pensa. Torce. Como que não faz o mal? Então estamos num planeta de imperfeitos, mas com solução. Está aqui, ó. Tá? O antídoto para isso tudo é o amor. Né? Capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, até isso a gente é orgulhoso. Eu quero o amor de Jesus. Não dá ainda. Né? Mas comece a amar, né, a sua plantinha, o seu cachorrinho, né, o seu filhinho, vai de pouquinho, um dia isso vai ampliando. E mudar o olhar em relação às coisas e às pessoas.
Tem uma outra historinha também que diz que uma mulher não gostava da sua sogra. Fato inédito, né? A sogra implicava bastante com ela e ela teve vontade de eliminar a sogra, mas que ninguém soubesse. Então ela foi, né, numa pessoa que fazia poções, pediu um pozinho para matar a sogra, mas não queria que ninguém desconfiasse dela. Então você vai fazer o seguinte, todo dia você coloca esse pozinho na comida, dentro de 30 dias ela morre. Mas para ninguém desconfiar de você, começa a tratar ela bem, vai servindo. E ela fez, né? Colocava o pozinho, levava a comidinha para ela na cama, levava para passear, conversava. E a hora que chegou lá no 28º dia, ela falou, nossa, daqui a 2 dias ela vai morrer. Ela correu lá, né, no Senhor de novo, falou, não, eu não quero mais que ela morra, já comecei a gostar dela. Né, me dá aí o antídoto, né, para eu poder, né, não fazer efeito esse veneno. Ela falou, você já descobriu o antídoto, o amor já nasceu no seu coração, você já a ama. O que ela fez? Mudou o olhar. Dá para fazer isso? É difícil, precisa ir atrás de um curandeiro, né? Ou a gente já tem consciência suficiente que podemos olhar o outro de uma forma diferente, né? Eu estou usando uma técnica esse ano para me ajudar, se alguém quiser copiar. Quando eu vejo aquela pessoa, né, que tem alguma coisa que ainda precisa se ajustar, fala, lá vai aquele que Jesus ama. Né? Então você não xinga a pessoa, você fala, se Jesus ama, é porque é coisa boa. Né? Um dia eu vou amar, por enquanto Jesus ama. Né? Como ama a todos nós. E por falar em Jesus, né, seu nome Yeshua quer dizer salvação. E a salvação ele nos mostrou não na cruz, que aquilo foi a nossa vergonha de não querermos o amor, mas no dia a dia, amando as pessoas na caridade, que é o amor em ação. A salvação que Jesus nos apresenta é a própria vida de amor em ação, que ele não fez outra coisa. E o que ele fez? Serviu. Quem ama, serve, não cobra nada. Jesus não nos cobra nada até hoje e continua nos servindo. Lembrando das suas palavras, se alguém vos bater na face direita, mostra a ele uma alternativa, não precisa agredir, vamos sentar e conversar. É uma outra face de olhar a situação, outra maneira de olhar a situação. E a última coisa que ele fez na cruz, olhou para todos aqueles que poderia ser algum de nós, crianças que não sabiam o que estavam fazendo, ignorantes, e pediu por nós perdoar, porque um dia nós entenderíamos o que fizemos. E aqui, os livros, né, que nós usamos, Nas Fronteiras da Loucura, onde estava a história, o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, foi o tradutor, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro de cabeceira do espírita. Todo dia ler um pedacinho e sempre, para a gente se convencer. Tá bom por hoje? Então nós temos feito o passe coletivo, que o passe é uma doação fluídica, que tanto a pessoa encarnada pode doar, mas também o espírito que trabalha nessa casa também doa. Como não estamos fazendo, né, por causa, né, do isolamento, nós vamos fazer o passe espiritual. E os próprios espíritos que já estão presentes vão dar o passe em cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos. Colocar na nossa frente Jesus. Conversar com Ele em pensamento. Ele que estende as suas mãos sobre a nossa cabeça nesse instante. Nos olha com o seu olhar sereno, mas profundo, dizendo que nos conhece, mas aguarda o nosso despertar e sorri, na certeza que estamos caminhando em sua direção, para juntos caminharmos de forma diferente, por esse e por outros mundos. Jesus amigo, que nos conhece de outras encarnações, sabes a dificuldade que encontramos na mudança,
mas sabes também a esperança em cada um de nós de nos tornarmos pessoas melhores. Mas sozinhos não conseguimos, Senhor. Envia os vossos emissários para que sejam os nossos condutores, nossos mentores, nossos auxiliares e aparadores, para que num ato em que vamos prejudicar alguém, em pensamento, no olhar, na palavra ou na ação, sejamos fortalecidos na fé e pensando em Ti, que é o Seu Filho, que amas como nos ama também, possamos ser demovidos dessa ideia e possamos abraçar esse nosso irmão, imperfeito como nós, como podemos fazer agora em pensamento, chamar para esse abraço junto a Ti, Senhor, aqueles que temos algo a reparar, pedindo perdão pelo que fizemos e perdoando pelo que ele tentou fazer, porque na verdade, ao não sentir a sua energia negativa em nossa direção, não sentimos o que ele tentou fazer conosco. Seja conosco, Senhor. Auxilia-nos na caminhada. E muito obrigado. Obrigado pela presença. Quem quiser vir nas quartas-feiras, temos a Reforma Íntima e segunda-feira uma nova palestra sobre o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe.